objetivo desse vídeo é falar sobre webconferência. Então eu vou falar um pouco aqui sobre a questão da evolução, onde é que nós chegamos com esse termo até inclusive, webconferência, e algumas dicas aqui, pensando do ponto de vista de infraestrutura, para otimização de recursos, quando se faz uso desse tipo de serviço. Então vou falar um pouco aqui sobre os conceitos, a evolução rapidamente, mostrar um pouco de onde surgiu essa questão da comunicação por vídeo, né? Que se chama videoconferência, e depois webconferência, que foi uma simplificação, vamos dizer assim, mas conceitualmente é a mesma coisa, né? Fazer comunicação de forma síncrona, usando vídeo e áudio e outros recursos, né? Além desses. Os protocolos mais comuns utilizados, então, dos serviços de webconferência. Algumas dicas de uso. Vou fazer dois estudos de casos aqui bem interessantes, bastante comuns. As considerações finais e as referências. Então, a primeira coisa, assim, o que é o serviço de webconferência, né? Então, o princípio é o uso de recursos multimídia para conferências utilizando navegadores. E aqui está um fato interessante. Webconferência vem da questão de usar um navegador. Hoje esse termo aqui é genérico. Então, está se fazendo videoconferência, está fazendo transmissão de vídeo, está virando tudo webconferência. Mas o objetivo é isso aqui, é simplificação dos recursos para usar uma comunicação síncrona por vídeo usando navegadores. Por que isso? Porque em certo momento existiam então somente o que se chamava de videoconferências. O que eram essas videoconferências? Se a gente for analisar, é o que se faz hoje. Se usa hoje. Né? Usa-se uma ferramenta uma plataforma, na verdade, que tu vai ter acesso ao vídeo, ao áudio, a um chat, a transferência de arquivos, muitas vezes. Nesse caso aqui, se usavam equipamentos dedicados. Logo em seguida eu vou conversar aqui, vamos ver alguns dos tipos. O que tinha nesses equipamentos dedicados? Tinha custos das licenças, demandavam diversas configurações, entre elas de firewall, de protocolos, de codificadores. Geralmente essas soluções bem caras, certo? Em contrapartida, qualidade excelente, ok? Então esse era o objetivo, porque os caras pagavam isso. Primeiro porque não existia uma solução gratuita de qualidade, como existe hoje. E outra que os recursos de rede também não permitiam que tu tivesses, por exemplo, qualidade com pouca largura de banda. E essas ferramentas aqui, esses equipamentos, tinham esse propósito. Mas vamos lá. Então, essa comunicação por vídeo não é nenhuma novidade. Então, desde a telefonia, desde da comunicação telefônica inicial lá, já tinham iniciativas para usar vídeo, usando a infraestrutura de telefonia. Então, esse termo, videoconferência, ele data aí de 1967. Em 82 já havia um primeiro, claro, incipiente ainda, né, só numa cidade, só em Nova York, okay? Um primeiro serviço de videoconferência pela empresa AT&T. Nos Estados Unidos, é, os valores eram algo do tipo hoje 4, 5 mil reais por mês. Então só empresas de grande porte tinham esse tipo de acesso. Okay? Mas já existiam essas iniciativas. Aqui tem um exemplo, não sei se exatamente desse serviço aí, deve ser bem anterior, 82, certo? Mas já tinham aqui então, usando estrutura de telefone, transmissão de vídeo com qualidade bem baixa, né? Isso aqui é um negócio meio espacial aí, mas bom, o princípio era esse, certo? Vamos lá. Então o que mudou nessa história toda? A internet fez a diferença aqui, é a internet comercial. Então isso aqui lá no início dos anos 90, 92, 93, certo? Nessa época aqui, começou a internet comercial. E aí começaram a aparecer algumas ferramentas. Pessoa que é mais das antigas aí, o ICQ, né? O Microsoft Net Meeting. Esse cara aqui data desde o Windows 3.11, certo? O Windows 3.11 já existia o Net Meeting.
Mas aí ele apareceu aqui no Windows 95, certo? Depois seguiu a vida dele aí. O Yahoo Messenger, depois o MSN Messenger. Esses caras, eles eram ferramentas de comunicação, inicialmente chat, texto, depois começou a se agregar áudio, se agregar vídeo. Então eram ferramentas de videoconferência, sim, bem incipientes aí, certo? Mas sim, pode se considerar. Já na metade dos anos 2000, então todas as aplicações que eram de os chamados messengers, certo? Os mensageiros, aplicações de comunicação já permitiam serviços de vídeo e chat de áudio. Então isso veio, na verdade, junto com a questão de maior disponibilidade de largura de banda. Vamos se lembrar que aqui, nessa época, pessoal, o uso era em linha de escada. Eu estou falando de 64K. Então, dava para transmitir vídeo? Sim, um vídeo 3x4 aqui, com uma qualidade mínima, certo? Tu via que era uma pessoa, ok, legal. Mas não muito mais que isso. Aqui tem o Yahoo Messenger, também já com serviços de webcam, certo? Então o cara adquire um webcam, adquire um microfone. Então, uma webcam nunca foi muito caro, nunca foi um dispositivo muito caro, mas também com qualidade muito baixa. Certo? Então existem câmeras de alta resolução, e não é disso que a gente está conversando, a gente está falando aqui a questão de comunicação pessoal. Não estamos falando aqui de telemedicina, nada disso, certo? Isso aí é outro patamar, tá? Mas aqui resolvi o caso do cara. Via aqui a pessoa, podia se comunicar, ok, beleza. Que mais? Aqui, né, só acesso linha de escada, tu ainda conseguia fazer. Acesso linha de escada, só lembrando o pessoal aí que é mais novo, nós estamos tratando aqui de velocidades no máximo de 56 kbps por segundo. Isso quando tua linha telefônica permitia fazer isso, teu modem era bom. Mas era comum tu ter aqui muito menos que isso. Certo? Vamos lá. Então uma evolução aqui, um timeline rapidão. Então veja que em 2003 já o aplicativo Skype permitia já 25 participantes em videoconferências. Então lá no início da banda larga, certo? Das DSLs, dos acessos por cabo. Em 2007, o lançamento do iPhone. Por que isso aqui tem a ver? Porque já começaram a aparecer smartphones com capacidade para fazer codificação de vídeo, de áudio simultâneo. Então começaram a ter possibilidades de ter aplicativos em smartphones, com uma vantagem. Eu já tenho câmera, eu já tenho microfone, isso é tudo integrado, certo? Então acaba sendo mais simples, bastaria só ter o software para isso. Em 2009, então, várias apps, várias aplicações disponibilizadas para esse tipo de comunicação, e aí já começa a aparecer o WhatsApp, ainda no início sem vídeo, certo? Mas já são aplicativos já nascendo no mundo do smartphone, não foram migrados dos computadores para o smartphone. 2010, a Apple lança o aplicativo FaceTime, que é uma ferramenta de conferência por vídeo, videoconferência, certo? Ainda pensando na comunicação entre duas pessoas, né? Mas podem se usar mais usuários aqui, inicialmente só com dois. O 2011, o serviço Zoom é criado, então ainda, né, bem desconhecido, hoje é uma empresa bilionária, certo? Não só por causa da questão de que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, que as pessoas estão todas trabalhando em home office, mas já há muito tempo nas empresas isso é comum. 2015, o Google lança o serviço Hangout, que permite então fazer webconferência de forma facilitada, dentro da própria plataforma do Google. O Facebook também, em 2016, então com a questão de conversação em grupo com vídeos. 2018, Instagram, Snapchat, WeChat, Telegram, e aí vai. Essa lista aqui não vai parar nunca, certo? Então, o que teve de diferente aqui? Já comentei, né, em relação a 2017. A tecnologia dos dispositivos móveis já possui recursos de memória, CPU para videoconferências. Qual é o problema? Aqui eu tinha o 2G ainda. Depois o 3G. E ainda estamos engatinhando em questão de qualidade de rede em
dispositivos móveis, certo? Ainda temos problemas, principalmente no nosso país. Vamos lá. Então, o que é a videoconferência? O conceito de videoconferência. O básico é isso. Necessito de equipamentos. Tá? Eu estou diferenciando dessa forma. Eu estou chamando videoconferência aqui quando eu necessito de um equipamento dedicado. Não só equipamentos, mas protocolos também. Protocolos proprietários, custo de licenciamento. Então, alguns detalhes em relação a isso. Os participantes, eles devem possuir equipamento. Então, não é só um lado que tem que ter equipamento. Digamos que eu queira conversar com alguém com equipamento desse, nós dois temos que possuir esse equipamento ou um software que seja compatível. Todos esses caras aqui têm custo, certo? Uns mais, outros menos. Eu vou mostrar algumas soluções aqui top de linha, certo? Daqui a pouco o cara vai dizer, não, mas aí eu compro um ali da esquina que custa bom. Mas compro lá da esquina, tu vai ter o problema que tu tem uma webconferência, que é questão de qualidade também. Outro fator, dificuldade de configuração. Então, muitas vezes, vem um representante do fabricante do equipamento fazer a primeira ativação, aplicar as licenças, fazer customizações, fazer tuning, né, no equipamento. Então, não é algo trivial, ok? As vantagens, então, a qualidade excelente, mesmo com grande quantidade de participantes. Tu tem um hardware dedicado, isso para microfone, para câmeras, certo? Os protocolos, eles conseguem se adequar melhor, principalmente os codificadores, às restrições de recurso de rede. Então ele consegue consumir menos banda, ele é menos susceptível a perdas. Então, exemplos de equipamentos. Por exemplo, esse cara aqui, Polycom, que é uma empresa quase que sinônimo de videoconferência, certo? Real Presence, os valores estimados aí, $3.000, $17.000. A Vaia também, veja que esses caras são voltados para o mundo corporativo, certo? Esses caras são voltados para o mundo corporativo. Tu vai ter em casa isso, é muito raro. Tá? Tu vai ter instituições de ensino de grande porte, coisas assim. $8.000, $10.000. O que são esses caras? Né? Que cara eles têm? Vamos pensar assim. Eles são, vejam, eles são um hardware dedicado. Então tu já tem uma câmera que vem integrada junto, tu vem o codificador, tu vem aqui um microfone especial, que é omnidirecional, para usar em salas. Então tu tem todo um outro recurso. O mesmo caso aqui, esse aqui é o Polycom, certo? Esse aqui é o da Vaia. Então, da mesma forma, tu vem integrado com uma câmera, tu vem integrado com um monitor. Então tu tem várias outras funcionalidades aí. Mas pensem, o cara deste lado aqui tem esse equipamento, o do outro lado tem que ter também. Ou pelo menos um software que se conecte aqui para poderem. E normalmente tem isso, tem um software, um clientezinho aqui, conecta aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho de ganho com isso? Óbvio, qualidade, certo? Mas assim, eu tenho que ter uma administração desse equipamento de forma local. Então, preciso ter pessoal capacitado para isso, tanto para operar como para administrar. Então, eu tenho encargos aí ao usar esse cara. Não é só o valor dele em si, certo? O valor da administração também não é muito pequeno. E aí chegamos nessa evolução aqui, chamamos de webconferência. Então, primeiras coisas que chamam atenção. Não tem configurações complexas. Muitos casos é acessar um endereço, uma URL, né, um endereço do navegador, e tu ter um dispositivo qualquer de câmera e de microfone e tu sai usando. Estão disponíveis, então, vários sistemas operacionais, tipos de equipamento, isso aí varia em questões de plataformas, né, de tipos de equipamento. Então, tablet, smartphone, computadores, certo? Próprios televisores tem também. São serviços normalmente gratuitos, mas com restrições. Normalmente a restrição é o número de participantes e algumas funcionalidades. Por exemplo, a gravação dos vídeos, né? Alguma outra ferramenta de interação que tem restrições. Então, assim, ó, não tem essas funcionalidades, não tem suporte e nem garantias de qualidade de serviço. A gente não pode nunca esquecer disso. Tu não está pagando nada. Tu não está pagando absolutamente nada. Ó, não tem dinheiro envolvido, legal. Se der problema, tu reclama para quem?
Ah, mas eu gostaria que tivesse tal funcionalidade nesse serviço. Bom, então ou tu paga ou tu usa outro serviço. Mas se tem problema, não consegui. Ontem não gravou a minha webconferência que eu uso de graça no serviço, sei lá, Xing Ling. Reclama para quem? Não tem para quem reclamar, certo? Então a questão de uso profissional e uso pessoal é bem diferente. Um uso corporativo tem outro objetivo. Não quer dizer que não possam se comunicar, não é essa a questão. Não quer dizer que não possa até ser usado em mundo corporativo essas soluções gratuitas. A questão é que tu não tem nenhuma garantia. Outro fator aqui importante, que os equipamentos utilizados, então a gente viu ali na videoconferência, tem equipamentos que são dedicados, certo? Tem uma câmera de alta resolução. Aqui não, é câmera qualquer uma, certo? Microfone, aquele mais barato, aquele mais horroroso, aquele de lapela, que custa R$ 1. O que vai acontecer? Vai acontecer cortes na voz, vai acontecer problemas de volume, né? A questão do sinal, vai ter variações quando tu começa a falar, ele demora para fazer a codificação. Então, a experiência do usuário no serviço, ela fica afetada às vezes por coisas tão simples quanto apenas o equipamento, não a plataforma em si. Não é a rede com problema, não é a plataforma de webconferência com problema, e sim teu microfone, que é uma porcaria. E as pessoas misturam tudo. Então o microfone do cara não funciona, outra pessoa não escuta e o problema é na rede. Muitas vezes não é. Então a questão assim, ó, de usar esses serviços, a vantagem maior é que estão em nuvem, né? Então esses serviços de webconferência hoje, eles não ficam no encargo da administração das empresas, das corporações, da área de TI das corporações. Eles ficam, na verdade, em nuvem e tu simplesmente é um usuário. Isso faz muita diferença, certo? Para a questão de administração. Bom, seguindo aqui em relação à webconferência, existem então os aplicativos que devem ser instalados, tanto em smartphones quanto em computadores. E aí começam alguns probleminhas de compatibilidade. Então eu tenho uma versão lá do, sei lá, do meu serviço de webconferência, não funciona no Apple. iOS, não, funciona no Android, mas na versão 9 não funciona, e na versão 6 funciona. Esses problemas vão acontecer em qualquer aplicação, certo? E é com os exemplos desses caras que usam aplicativos. O Zoom, o WhatsApp, o Skype. Eu preciso de um aplicativo específico instalado no meu smartphone para funcionar esses serviços aqui. Outros serviços não precisam. E aí são bem o foco do webconferência. Exemplo, o Google Meet, o Cisco WebEx, o Big Blue Button, que é uma solução código-fonte aberto, depois vou comentar um pouco sobre ela. Uma exceção aqui, na verdade, é o Google Meet. Num smartphone, ele precisa instalar um aplicativo. Num computador, não. Então esse cara aqui é um exemplo. Se tu usares num Windows, usares num macOS, num Linux, basta um navegador. Se tu usar isso no smartphone, ele necessita instalar uma aplicação. A gente tem que analisar as pessoas que usam isso. Vamos pegar umas pessoas que, né, não são muito, não tem muito conhecimento da parte de instalação de aplicativos, de apps em celulares. Eles vão ter muita dificuldade de usar esse tipo de serviço aqui, incrivelmente, certo? Não é pouca gente tem essa dificuldade. Já instala um aplicativo. Qual é a senha? Pessoal idoso, principalmente. Que senha? Senha do quê? Do meu e-mail? Não, essa é a senha do Google Play. Ah, não sei. O que é Google Play? É nesse nível, tá? Então, se usar somente um endereço, clica aqui e abre, muito mais fácil. Em relação aos protocolos, que protocolos são usados, então, na comunicação de serviços de videoconferência? O clássico é o UDP. E em cima do UDP, protocolos como RTP, como SIP, como SDP, esses são os mais comuns. Mas várias soluções utilizam HTTP e suas variações. HTTPS também. Mas vocês vão ver que serviço de streaming, de fluxos, de envio de áudio, de vídeo, normalmente vai usar UDP.
certo? Na camada de transporte, né? Em cima vai usar aplicações, os protocolos da camada de aplicação, muitas vezes proprietários, certo? Bom, o que faz a mágica então? Por que um serviço tem melhor qualidade, tem menos qualidade? O que faz a diferença são os codificadores de vídeo e áudio. Esses caras determinam a qualidade da comunicação. E eu não estou falando de resolução aqui de tela, estou falando de qualidade e a questão de quantidade de informação que eu consigo com menos banda. E isso determina a qualidade. Então, isso implica diretamente no consumo de largura de banda. Para você ter uma ideia, como exemplo, o Skype, o grande pulo do gato aí, certo? A grande vantagem do serviço Skype, isso falando só de VoIP, certo? Só de comunicação por áudio. Na época do Skype existiam vários serviços de VoIP. A vantagem do Skype, o codec dele, o codificador, era extremamente otimizado. O que te possibilitava? Com pouquíssima largura de banda e com restrições na rede, até com atraso, com perdas, a qualidade do Skype era muito melhor que os outros serviços. Esse codificador é proprietário até hoje. Ele não foi aberto, certo? Além disso aí, existem outros tipos de padrões, certo? Como são o H323, que tem vários codificadores abaixo desse cara aqui, o H264, que é um codificador de vídeo muito usado, lá na época do Windows 3.11, certo? Ainda é usado, ok? Então, as suas evoluções. Os padrões do ITF, então tem vários codificadores que são definidos em RFCs, né? Que definem os protocolos da internet, mas também os codecs. Então aqui tem SPIX, por exemplo, certo? Tem alguns outros aqui que podem ser usados. E os codificadores proprietários aí, como o caso do Skype. Então, em geral, os protocolos são basicamente esses, tá? Vamos lá. Então, algumas dicas de uso agora. Primeira coisa, usar headsets. Por que se usa headset? Por que eu não escuto o som pela caixa de som e falo no microfone, por exemplo, de um celular ou falo de um notebook? Primeiro, as questões de falhas de áudio. E aí vem a questão de microfone com problemas, tá? Mas a questão pior é essa aqui, ó. O que é o eco? O eco acontece da seguinte forma. Quando tu falas, tu escuta a tua voz, o retorno dela. Quando alguém fala, se tu dizer caixas de som, o som vai sair pela caixa e vai entrar pelo teu microfone e vai voltar para a pessoa. Para todos, na verdade. Então tu vai ter um efeito assim, ó, a pessoa vai falar, o som sai. Então, o som vai sair aqui da caixa de som, certo? Tem uma caixa de som aqui, sai o som. E o teu microfone, o teu próprio microfone, capta isso e retorna para a sessão de webconferência. Então tu vai ter eco direto. Então tem que usar um headset, não é uma opção, certo? Outra coisa que tu tem de vantagem, os ruídos externos. Então, principalmente quem está em home office. Pô, bater uma porta, abrir uma janela, buzinar na rua. Se tu tiver um headset e o microfone muito próximo da tua boca, a captação desses sons, que são esses ruídos que estão em volta, vão ser muito menos transmitidos do que se tu tivesse sem headset. Em relação às câmeras de vídeo, as câmeras de vídeo, pela qualidade que possuem nos notebooks e nos smartphones hoje, tem qualidade suficiente, certo? Então, necessária, botei assim, para fazer essa comunicação que não precisa alta definição, certo? Então é tranquilo, dá para usar, não tem problema nenhum. Então aqui um exemplo de um headset, né, bem simples. Tem um microfone no próprio cabo aqui, isso aí é muito comum em celulares. Qual é o problema disso aqui, desse tipo aqui? Se tu usares muito, e tem acontecido, as pessoas passam em casa fazendo webconferências aí, isso aqui não é nada cômodo, certo? Não é nada confortável usar esses fones aqui, certo? A minha dica aqui em relação a isso é o uso desse tipo, certo? Desse tipo de headset, que é muito mais confortável, certo? Para longas durações aí, muito mais confortável.
com certeza, certo? Bom, dicas agora em relação ao consumo de largura de banda. Então, primeira coisa que tem que ficar claro é o seguinte, ó. A largura de banda, ela é diretamente proporcional ao número de participantes. E, olha bem, e as atividades de cada um. Não é só a quantidade de participantes, porque assim, ó, a gente está falando de videoconferência, webconferência. Não necessariamente todo mundo está com vídeo, nem é para estar. Não tem nem sentido isso, certo? Depois a gente vai ver mais para frente aqui alguns estudos de caso em relação a isso. Mas olha só, vamos pegar uma situação bem simples como essa aqui, ó. Então vamos ver. Tem 30 pessoas em uma videoconferência. 30. Apenas uma de cada vez vai estar com vídeo habilitado. Então, é o normal, né? Abre o vídeo, a pessoa fala, mais um se manifesta. Bom, isso vai consumir muito menos largura de banda que no caso onde todas as pessoas estiverem com as câmeras ativas. Isso é óbvio. A pergunta é, por que eu estou com a câmera ativa se eu não estou falando? Eu não estou me manifestando? As pessoas devem ficar me olhando ali? Não tem sentido, certo? Não tem sentido. Isso é diferente, por exemplo, e eu estou falando aqui de webconferência corporativa, não estou falando aqui de encontro de família, que todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo se olhando e os caras vão gesticulando, não é isso. Mesmo nesse caso aí, da família, vai ser um horror o consumo de banda. Aí o cara bate, chega a família aqui, todo mundo, ninguém consegue conversar. Agora vamos ver por que elas não conseguem conversar, tá? Então, olha só, isso aqui é uma coisa que pode surpreender alguns, tá? Isso vale também para o áudio. Então, olha só, mesmo que a pessoa não esteja falando, ó, ela está só com o microfone aberto. Ela não está conversando com ninguém. Ela só deixou o microfone aberto e está escutando. Haverá o envio de silêncio. O que é o envio de silêncio? A comunicação é por pacotes, certo? Se tu está em silêncio ou se tu está falando, tu vais mandar pacotes de rede, certo? E quando tu está em silêncio, ele manda pacotes que ele faz enxertos. Ele faz enxertos de dados ali, porque tu não tem nada, mas tu consome link. Óbvio que isso dependerá do codificador. Tem codificadores que fazem o que chama supressão de silêncio. Então, se tu não está falando, ele não transmite nada. Quando tu começa a falar, ele começa a transmitir. Por que não se usa isso de forma padrão? Porque nem todos esses codificadores são inteligentes ao ponto de tu começar a falar e ele fazer isso de forma extremamente rápida. Então pode ser que quando tu comece a falar, ele picote a voz. Rapidamente picote a voz e depois ele continua. Isso já mudou muito, já melhorou muito os codificadores, tá? Mas é uma experiência interessante. Se você acha que isso aqui não acontece, façam isso. Deixe o microfone aberto e façam uma medição com o Wireshark na rede de vocês, ver se está transmitindo algumas coisas. Possivelmente sim. Então o padrão é transmitir, olha bem. Então como é a dica? Cara, se tu não está se manifestando numa webconferência, desativa o microfone, desativa a câmera. Quando for te manifestar, ativa os dois e te manifesta. Ok? Isso estou falando mundo corporativo, tá? Não é na família ficar lá, não é isso, tá? Bom, aí em relação à largura de banda. Então é dependente da webconferência. Vou fazer um cálculo bem aproximado aqui, tá? Mas é bem próximo da realidade. Olha só. Uma aula ou uma apresentação, tá? Vamos imaginar. Onde somente o ministrante, então eu só vou ter uma pessoa com áudio e com vídeo. Típico de uma aula, típico de uma palestra. Se manifesta com áudio e slides. Isso aí consome entre 100 e 200k. Consome em que sentido? Depois a gente vai ver, certo? Mas a pessoa que está assistindo, ela vai ter aqui um download, estou falando de download aqui, de 100 a 200k. Então isso aqui é o caso mais trivial. E aí que vem aquela questão, quantos participantes vão poder participar dessa sessão aqui em relação ao consumo de banda? Você pega os caras aqui, ó, e multiplica por 200. Por 200k. Se tu tiver nessa condição, ó. Uma apresentação só. Agora,
Vamos ver o seguinte. O ministrante utiliza vídeo também, com uma qualidade média. Então, o vídeo e o áudio dele vai dar por volta dos 800K. Ah, ele pode baixar a qualidade do vídeo, baixar a resolução, tá, mas vamos botar aí, 800K. Então, eu saí de 200 e agora eu vou para 800K de download. É o que vocês precisariam, por exemplo, quem está assistindo, né, a pessoa que está assistindo, para receber essa sessão aqui de webconferência, essa aula, essa palestra, sei lá. Aí, nós vamos para o outro caso. Se todos os participantes estão com áudio e câmeras abertos, cada participante irá gerar cerca de 800K. Cada participante. Vocês são um dos participantes, então imagine. Um dos participantes. Tu vai receber 800K vezes o número de participantes. Esse é o cálculo. O que essas plataformas, tipo Zoom, tipo Facebook, elas fazem? Elas tentam tratar a qualidade aqui, ó, a qualidade do vídeo. Então tu vai ver aqui umas fotinhas 3x4 dos caras. Aí tu baixa esses 800 aqui, sei lá, para 300, para 200, mas esse cálculo continua, cara, isso aqui não muda. É vezes o número de participantes. Então tu sai de uma condição aqui de uma aula que tu consome 200K para uma condição que, cara, exponencial aqui no número de participantes. Vamos lá. E aí o fator primordial é o seguinte, ó. O uso de upload deve ser considerado também, não somente download. Então quem envia áudio e vídeo está usando o upload do link. Então vocês estão em casa, vão gerar uma webconferência com qualidade no vídeo, etc. Vocês vão gastar 800K para vocês mandarem, certo? Áudio e vídeo. É comum os planos de ADSL, tu teres 3 MB de upload, 5 MB de upload, até menos que isso, certo? Até menos que isso. Isso afeta o cara? Não, não afeta. Essa aqui não afeta. Esse tipo de 800K não vai fazer nada aqui nesses 3, 5. Acontece que em casa, em home office, tem a esposa trabalhando, tem o filho com homeschool, e aí começa a complicar. E aí é o seguinte, vou partir para um plano então de 50 mega. Aí vai me resolver meu problema. Mais ou menos vai resolver teu problema. Qual é o upload? É 5 mega teu upload aqui? Talvez não resolva. Então esse é o cálculo que tem que ser feito. Ok? Bom, então vamos dar uma olhada nos estudos de caso aqui. Olha só esse caso aqui. Certo? Isso aqui é um Google Meet. Tá? Isso aqui é o Google Meet. Beleza. Cara, olha só. Temos aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Temos 16 pessoas participando aqui. Vamos fazer um levantamento assim, bem otimista, tá? Tem um cara com áudio aqui, ó. Os outros não estão com áudio, ó. A princípio, ninguém está mais com áudio. Só tem um cara falando. Temos 16 vezes o streaming de vídeo desses caras todos aqui. E qual é o cálculo a fazer? Vamos pegar esse primeiro participante. Esse primeiro participante está recebendo o streaming desse. Opa, mais para cima aqui. Ó. Desse. Vamos lá. Tu, toma. Toma aí, ó. Toma teu stream aí. Toma o stream aí. Toma mais um. E esse aqui? Esse aqui está recebendo desse. Estão percebendo isso? É isso que acontece. O que faz o Google? Faz uma série de otimizações, certo? Uma série de otimizações aqui para melhorar isso. Mas não tem como eu tenho que receber esse cara aqui, ó, o stream desse,
E eu estou enxergando eles aqui. Então esse participante, imagine-se na posição desse cara aqui. Dessa guria aqui, né? Na verdade. Ela está recebendo transmissões de todos eles. Ah, mas aí o Google centraliza isso, não sei o quê. Não interessa. Se a pessoa se mexer aqui, tu recebe a atualização aqui. Se ele se mexer aqui, tu recebe a atualização aqui. Vamos ver outro caso. Então, esse aqui é um caso assim, ó. Depende, olha só, depende da utilidade. Todo mundo tem que se enxergar aqui por algum motivo, legal, beleza. Mas entendo, tá consumindo uma largura de banda considerável. Não, cara, isso aqui é uma apresentação que esse cara aqui tá fazendo só. Então assim, cara, corta aí, ó, vídeo de todo mundo, corta aí. Corta o vídeo. Vocês vão escutar o cara, vocês vão ver ele, sem problema, ó. Tranquilo, corta todo mundo aí. O moderador da sala pode fazer isso, por exemplo, em vários serviços. Vai ficar só esse cara aqui, ok. Qual é que vai ser a lógica? Esse manda streaming para o Google e o Google manda um para esse, outro para esse, outro para esse. Tá vendo a diferença? O outro para esse, outro para esse. Então esse cara aqui ele não manda direto para cá. Ele manda para o Google. Ele manda o stream dele para o Google e o Google distribui para esses caras. Acontece que todo mundo mandando para o Google vai distribuir para todo mundo também. Que é aquele primeiro caso pior de todos. Aqui tem um outro caso. Tá? Aqui é a simulação de uma reunião, uma palestra, uma aula, por exemplo. Eu tenho os participantes todos aqui com o microfone fechado. Temos um ministrante com o vídeo aberto e o áudio. Vejam, aqui é o ponto de vista de uma pessoa assistindo. Ela está então com câmera e com o microfone fechado. E essa pessoa aqui está ministrando a aula. O que ele faz aqui? Ele manda lá para a plataforma de webconferência e a plataforma de webconferência distribui os streaming para cada um desses caras. É isso que ele faz. Onde é que está o peso aqui, vamos dizer? Onde é que está o consumo de banda? Aqui é o Big Blue Button, certo? Onde é que está o consumo de banda? Nesse cara aqui, isso aqui vai ser um horror. Olha o que ele está usando de upload, mandando todo mundo para lá. Agora, esse cara da ponta, o que ele recebe? Um único streaming. Ele recebe um único streaming aqui. Só. Então, para quem está fazendo homeschooling, por exemplo, qual é a orientação? Cara, tira a câmera de todo mundo, tira o áudio de todo mundo, o professor dá aula, abre depois, se for o caso, o áudio, o vídeo, para cada um dos participantes, cada um à sua vez. Adianta, por exemplo, tá todo mundo aqui, ó. E isso que vai aparecer. Digamos, o rosto de todos os participantes aqui. Tá aqui o rosto de todos os participantes. Aí tá aqui a webconferência rolando. Qual é o sentido disso aqui? A questão é, qual é o sentido disso aqui? Não tem muito sentido, na verdade. É só uma questão, digamos assim, de sentimento, de olhar as pessoas e, o cara tá entendendo, tá fazendo. Bom, mas aí, infelizmente, né, a gente não vai ter exatamente a mesma interação aqui. Então, é otimizar os recursos de rede e conseguir ter um serviço que a experiência seja com uma qualidade boa. Ok? Bom, considerações finais, então. Então, fique atentos a essa questão, né, do uso de headsets. Às vezes o problema é tão simples quanto isso. Em relação à qualidade, tá? O uso de smartphones. O problema todo aqui não é no smartphone, não é questão hardware, não é questão aplicativo, não é isso. É que tu está numa rede wireless. Ou 3G, 4G, que são muito menos confiáveis. Então tu vai ter problemas de interferências, de sinal com problemas da operadora. Então, esse é o cuidado que tem que se ter aqui. Outra, a escolha do serviço. Qual o serviço de webconferência? Qual deles? Ah, vou usar o Zoom, vou usar o Cisco Webex, vou usar o, sei lá, o WhatsApp, vou usar o Skype. O que tem que analisar, tem que ser analisado aqui, basicamente é o seguinte, ó.
o número de participantes máximo, se isso aqui vai afetar quem for usar, as funcionalidades. Então, um exemplo aqui, permite a gravação? Eu consigo gravar? Ou eu vou ter que usar um mecanismo outro, terceiro, para fazer isso? Ah, não é necessário gravar? Ok, tranquilo. Outra, plataformas, né, que são compatíveis. Então, tu tem problemas aqui de compatibilidade. E aí, ao escolher essa ferramenta de webconferência, tá? Ao escolher essa ferramenta aqui, tem que levar em consideração o seguinte: pô, legal, gostei da ferramenta, já tem cultura aqui na empresa do uso dessa ferramenta de webconferência. Mas eu quero algumas funcionalidades que eu tenho que pagar. E aí tu tem que analisar isso aqui até antes de fazer essa escolha. Tem uma versão paga, com mais recursos, por exemplo? Que recursos são esses? Não, não tem. É meia dúzia de coisas, não vale a pena. E qual é o custo? Então, algumas ferramentas são muito, digamos, são fáceis de usar, vamos pensar, fáceis de usar. Só que o custo delas com as funcionalidades mais avançadas é muito alto. E outras fazem o seguinte: olha, até 10 participantes, como tem várias, até 10 participantes aí é de graça, pode usar todas as funcionalidades. Então é muito mais uma questão de fazer uma experiência, de usar e ver quais se adequam melhor às condições, o contexto aí que vai ser usado. Bom, por último aqui, em relação, né, como dica, para diminuir o consumo de banda, é o que eu já tinha comentado aqui, usar somente o necessário de áudio e vídeo. Dentro do contexto que a gente está tratando aqui, da questão do uso corporativo, certo? Do uso profissional. Isso vai para uma sala de aula também. Ok? Outra questão que surge, vale a pena, certo? Em vez de usar um serviço em nuvem, em vez de usar em nuvem, instalar um serviço de webconferência próprio? Eu quero ter o meu servidor. Eu que quero gerenciar isso. Existe? Primeiro existe, tá? E eu vou falar depois uma das soluções aí bem legais. Mas a resposta está aqui, ó. Isso aqui que vai ser o balizador, tá? Isso aqui que vai definir. A resposta depende do número de participantes. E quantas salas serão simultâneas. Por que isso? Olha só. Por que essa questão aqui é importante? Um exemplo aqui, ó. Tá? Um exemplo prático. Eu administro um servidor que faz mais que isso aqui. Tá? Mais que 200 usuários simultâneos. Qual é o hardware recomendado para isso? Os caras usando áudio, vídeo, certo? Esse controle aí, basicamente, tu não tem exatamente um controle tão rígido assim para limitar dessa forma. Essa muito mais orientação. Mas chega a esse ponto aqui, ó. Uma máquina com 16 núcleos, 12 GB de RAM. O armazenamento para as gravações chega facilmente a 1 TB. Claro que depende, né? Aqui vai depender do tempo das gravações, né? Quanto tempo vai levar as gravações? São gravações todas curtas. São sessões de 20, 30 minutos. Não, mas tu tem sessões de 4 horas. Uma sessão de 4 horas codificando ela para disponibilizar a gravação, às vezes leva o dobro de tempo para fazer isso. Por quê? Porque ele codifica, ele diminui o tamanho e tu está fazendo codificação de vídeo. Além disso tudo, largura de banda para fazer isso. Esse servidor aqui, para 200 sessões, passa fácil de 100 megabits por segundo de download e upload. Minha dica final é o seguinte: se você não tem recurso para isso, e se vocês têm a possibilidade, tá? Porque tem casos assim, ó, não pode usar um serviço em nuvem. Não pode usar. Tá bem, então se preparem para administrar, beleza? Uma dica aqui de software para isso é o Big Blue Button. Dê uma olhada nesse cara aqui, excelente ferramenta, certo? Excelente mesmo. Uma ferramenta com vários recursos, ok? Então vocês vão ter uma solução completa aí de webconferência. Só que o problema é isso aqui, ó. E outra, tu tem que administrar um serviço.
E é um serviço que vai se tornar crítico dentro da empresa. Ou no colégio, ou na instituição de ensino, certo? Ou em onde for. Então tem que se avaliar bem se vale a pena fazer isso. A minha dica, se vocês têm um pouco de dúvida nisso, é nuvem. Use o serviço da nuvem. Porque o investimento aqui, para manter esse serviço de webconferência, ele é alto. Certo? É um valor bem alto. Então, não só de valor de hardware. O hardware é tranquilo, isso aí não é nada demais. Mas a questão de administração do serviço. Certo? Demanda bastante tempo, uma equipe que entenda muito bem da plataforma. Então, essa é a ideia aqui de botar um pouco o panorama e o contexto do serviço de webconferência. Quem quiser dar uma olhada, tem umas referências interessantes aqui que contam a história. E aí aparecem umas imagens mais interessantes aqui sobre a evolução do serviço de videoconferência. Então, lá desde 1870, um exagero, certo? Mas a ideia é essa aí, fazer a comunicação de imagens à distância.